E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? O Luciano Rodrigues se apresentou à seleção dele para os jogos da eliminatória. Mas a pergunta que alguém se faz: por que um jogador com o perfil dele, o custo que veio para o clube, e está sendo pouco aproveitado? Eu vou dar minha opinião. E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Deixa eu dar aqui uma... Eu sei que tem muita gente aí me ouvindo que conhece muito mais do que eu a nível de futebol, né? É claro, evidente. Mas houve uma preocupação até o dia de ontem, né? Porque ontem fechou a janela para contratações. E, segundo o SEMI, o Bahia está no limite do seu orçamento para esse ano. Eu acho que Rogério Ceni é um cara privilegiado. E falar em contratações, às vezes é abuso. Por que abuso? A gente quer contratações. Mas eu vou falar por que abuso. No caso de Rogério Ceni. O Bahia precisava de um lateral esquerdo, que o Bahia, ano passado, tinha quantos lateral esquerdo? Um monte de lateral esquerdo. Tinha Matheus Bahia, tinha o Chaves, Camilo Cândido e Luciano Juba, que está até hoje. Então, ele pegou todos esses laterais, pode-se dizer, dispensou todos, e ficou com um cara que veio para jogar no meio, Luciano Juba. Sabe disso? Camilo Cândido, Matheus Bahia, Chaves, lembra Chaves, aquele Chaves? Camilo Cândido, Matheus Bahia, Chaves e Ian. 4. Todos 3 laterais. E ele optou em colocar quem? Luciano Juba. Não foi? E eu falei isso em 2022, que ele estava decretando, sacramentando, cortando a cabeça daqueles laterais. Como é que ele ia fazer? Pronto, ele encontrou a solução em Luciano Juba. Diante disso, o Bahia ficou sem aquele lateral esquerdo. Aí contratou Iago Borducho, que chegou agora no mês de julho. Confere? Aí agora o que eu vou questionar o Rogério Ceni. Adianta você estar fazendo contratações para posições pontuais e que quando o atleta chega no clube, ele não joga? Aproveita em outras posições? Porque não quer mexer na tal posição? Então, contratou o jogador para ser lateral esquerdo, mas não joga de lateral esquerdo, está trabalhando com esse jogador para outra posição. E o Bahia não tem um lateral esquerdo nato. Se houver qualquer coisa com o Luciano Juba, se tiver que descansar o Luciano Juba, a gente não está vendo o Iago Borducho jogar na lateral esquerda. Confere? É apenas a opinião minha. Essa linha aqui. Ok? É apenas a minha opinião, a minha visão. Então, contratou um lateral esquerdo, que precisava de lateral esquerdo urgente, mas esse lateral esquerdo está treinando em outra posição, porque Luciano Juba está lá, naquela posição, o cara que não era. Então, ele pega o atleta e faz o improviso no atleta, prepara o atleta para o improviso. Pronto. Eu acho que o improviso é para um determinado jogo, mas não para uma temporada toda. Você improvisa o jogador, porque você tem um contundido, você vai lá ou não tem aquele jogador, você improvisa. Mas o Rogério Ceni, ele é improvisador nato. Vamos lá para outra situação. O Bahia contratou o Luciano Rodrigues. Contratou o Luciano Rodrigues, um jogador que estava brigando com todo mundo querendo um jogador. Traz o Luciano Rodrigues para o Bahia. Confere? 6 partidas. E a conversa é que ele não está preparado para entrar ainda. Para que vocês vão chegar no que eu quero. Ele não está preparado para entrar, que está pegando mais minutagem, que ele não vai mexer em Caulim, porque o jogador Luciano Borducho tem uma posição diferente, teria que tirar Caulim, Você contrata um jogador a peso de ouro desse, e você não coloca ele para dar mais tempo, para ele jogar, e há
vamos dizer, ele, que o time está desgastado por conta de uma competição que é o brasileiro, que é sacrificante o brasileiro, mas ele tem o jogador e não coloca ele, esse jogador, para poder descansar o outro, é complicado. Se diz que o jogador está se sentindo cansado, que o jogador está se sentindo por causa do campeonato, que é um campeonato longo, um campeonato desgastante, mas ele tem peça para dar um descanso a esses jogadores que estão jogando como titular o tempo todo. Então ele fica cansando o jogador e o que chega para entrar, para dar uma folga ou dar um incremento no time, tem que esperar 8 ou 9 ou 10 rodadas para entrar. Então, para que serve, agora que vem a minha colocação, para que é que serve contratar um jogador agora? Para ele esperar até o final do ano para o cara poder entrar? Eu estou citando exemplo de Iago Borducho e citando exemplo de Luciano Rodrigues, que estão no clube, mas falta minutagem é entrar mais tempo, mas que ele não coloca e diz que não estão preparados. Então, se contratar um jogador hoje, seja ele quem for, ele vai dizer, daqui a um mês, ou mês e meio com esse jogador, que poderia ser contratado até o dia de ontem, que ele não está ainda com minutagem, que não está tempo, que não tem tempo para ele entrar ainda, que está tentando, que não vai tirar quem está. Então o problema do Bahia não está na contratação, porque quando você contrata um cara como o Luciano Borducho, e tem um time que está um pouquinho desgastado pelo cansaço, você vai lá e tira o atleta daquele. E vai colocar o cara, já que chegou, com fome de se apresentar, com fome de jogar. Mas ele não faz isso. Ele coloca o cara 10 minutos ou 15 minutinhos, pam. Quando, eu lembro bem, quando você contrata um jogador para um time e que ele vem, a sua contratação foi diante de uma necessidade. Confere? Foi diante de uma necessidade que esse jogador veio. Então, esse jogador veio, você tem o dever, ou mais, a obrigação de colocar esse cara para jogar. Vai colocar ele para jogar 90 minutos, porque ele está chegando, a torcida quer ver, a imprensa quer ver o jogador. É isso? Tem que fazer isso. Ratão está aí há quanto tempo? Entra pouquinho. Mas está estourando o time dos titulares, mas não dá descanso. Iago Felipe está aí há quanto tempo? Tem colocado ele para jogar? Também não. É 10 minutinhos ou 3 minutinhos. Estoura quem está jogando como titular o tempo todo. O Iago Borducho que eu falei, está aí há quanto tempo? Estourando o Juba o tempo todo e botando o cara para jogar no meio, treinando em outra posição. De Pena está aí há quanto tempo? Não descansa alguém e bota o cara para entrar de primeira. Então o problema não é contratação. O problema está em Rogério Ceni colocar para jogar. Correr o risco de mexer no time para dar folga aos que estão cansados, para poder ter mais tempo lá na frente, para fazer uma final de campeonato melhor. Então não adianta contratação, Rogério Ceni. Pedir janela aberta para contratar, não. Porque quando contrata, fica o tempo todo no banco sentado para jogar 4 ou 5 minutinhos. E você estourando o time titular. Esse é meu ponto de vista, certo? Possa ser que vocês não pensem igual a mim. Mas não adianta contratar jogador se você não bota para jogar, porque não quer mexer no restante. Você não mexe em Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Caulim, e Tassiano e Everaldo. Você não mexe. Então o problema não é contratar, é colocar para jogar. Tá bom? Essa é minha opinião, me desculpe eu ter dito isso. Mas é assim que eu penso. Botar para jogar, contratou, tem que botar para jogar. Descansa quem está para poder ter uma final de campeonato melhor para a gente. Um abraço a todos e obrigado.